Irmãos, nós iremos iniciar nessa manhã de domingo uma nova série de ministrações, os irmãos já têm ciência disso, né? Sobre a família. Então, nós iremos falar muitas questões que dizem respeito a nossos papéis como maridos, mulheres e filhos dentro do seio da família. Eu queria que abrir com os irmãos aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim a palavra: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Senhor, nós queremos, mais uma vez, Senhor Deus, entregar a Tua palavra em Tuas mãos, confiando, Senhor Deus, na Tua direção, confiando no Teu Santo Espírito, na Tua graça que nos capacita, Senhor Deus, para compreendermos as Tuas verdades, Senhor Deus, para compreendermos a Tua palavra e sermos transformados, Senhor Deus, pelo Teu falar aos nossos corações, Senhor Deus. Queremos que esse é um assunto importante em nossos dias, Senhor Deus. E que o Senhor também é interessado, Senhor Deus, em que nós aprendamos como viver, Senhor Deus, em família, Senhor Deus. Porque foi o Senhor do seu coração que trouxe a família a nós, Senhor Deus. Isso não foi algo da mente humana, Senhor Deus, mas veio do próprio Senhor. E nós queremos aprender de Ti, Senhor Deus. Como nós devemos viver como família para Te honrar, para honrar, Senhor Deus, a Tua pessoa, para honrar a Tua palavra, Senhor Deus, e ser um testemunho nessa terra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós queremos que esse é um assunto bastante importante, muitíssimo importante, porque vemos que nos nossos dias a família tem sofrido um ataque do mundo e das trevas. Então, nesse primeiro compartilhar de hoje, que abre essa nossa série de ministrações sobre a família, nós vamos falar um pouco dos desafios e dos conflitos que a família enfrenta diante desse mundo caído. E vamos ver também qual é o desenho de Deus e qual é a perspectiva de Deus com relação à família. Então, desde Gênesis 1, esses versículos que nós lemos, nós vemos que as Escrituras, elas nos vão dar a entender que esse assunto é extremamente importante. Porque a grande instituição que foi estabelecida no Éden foi qual, irmãos? A grande instituição que foi estabelecida no Éden foi a família. A família foi a coroa da criação de Deus. Deus criou muitas coisas. Mas quando no sexto dia ele cria o homem, o que ele fala no versículo 31 de Gênesis capítulo 1? Viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. Ou seja, só depois que Deus fez o homem e a mulher, foi que Deus disse que tudo que ele tinha feito era muito bom. Porque a família, irmãos, criada por Deus, ela foi a coroa da criação feita para representar o próprio Deus. Então, por isso que o homem foi feito à semelhança de Deus, para poder representá-lo e dominar toda a terra.
Então a família, irmãos, é a base do que Deus queria fazer. Tudo que Deus vai fazer com relação ao seu reino, com relação ao seu propósito, tem por base a família. Então, porque tem a família, existe o reino. Porque Deus mandou o quê para o homem? Que ele se multiplicasse e enchesse toda a terra. Para que a partir daí, dessa multiplicação, Deus fosse conhecido e Deus fosse exposto a todo homem. Porque a família tem que representar o próprio Deus. Mas nós vamos ver também que a família não representa, não expressa somente o reino de Deus, mas ela também representa as relações no próprio ser intratrinitário. As relações que tem entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, um pai que ama o seu filho é representado pela família. Um filho que se dá pelo seu povo, como fez o nosso Senhor, é representado pelo amor do esposo pela esposa. A sujeição dos filhos aos pais é uma figura de quê, irmãos? Do caráter de Cristo se sujeitando ao seu Pai Celestial. Então, em tudo, irmãos, a família deveria representar o próprio Deus. E como disse um irmão, ele fala o seguinte: a família foi, desde o princípio, idealizada por Deus para ser o exemplo e a base de todas as instituições humanas. Então, olha a importância da família, irmãos. A família foi idealizada por Deus para ser o exemplo e a base de todas as instituições humanas. E no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, nós temos visto que a família ela está se tornando disfuncional, está se tornando problemática. E eu pergunto para os irmãos aqui que lidam com pessoas, que têm empresas, os irmãos veem esse reflexo das famílias disfuncionais refletindo nas empresas, nos relacionamentos? Porque o que acontece na família, irmãos, vai acontecer na sociedade. Porque a família é a base de toda a instituição humana. Então, essencialmente, a Bíblia vai nos ensinar que a instituição mais fundamental e a base acima de todas as instituições é a família. A família, irmãos, é a base de tudo. E quando Deus formou a família, formou o homem e a mulher, ele viu que isso era muito bom. Então, irmãos, o matrimônio, o casamento, formado por Deus, é algo muito bom. É algo excelente. É algo desfrutável. É um lugar, irmãos, em que nós devemos ver o próprio Senhor. Ou deveríamos ver o próprio Senhor na família. E a família, ela provém de Deus e é sagrada. E a família deveria ter uma união com Ele mesmo e uma união com o que está estabelecido na palavra de Deus. Eu sempre, quando acontecem essas coisas, irmãos, eu fico impressionado, né? Assim, com o mover do Espírito Santo. Porque o André abriu a reunião falando o que, André? Que a Escritura ela é inspirada por Deus e serve para nos corrigir, nos exortar, nos direcionar. E a base de tudo é o quê? Que o André trouxe a ideia, né? É a Escritura. E é nesse mesmo ponto que eu vou tocar nessa manhã, irmãos. Que a base do que é ser família, nós devemos encontrar aonde, irmãos? Nas Escrituras. É o nosso manual de vida. Então eu fico impressionado quando acontece esse mover do Senhor na reunião. Eu não falei nada com o André, né? Não conversei nada com o André. E o André vem justamente com essa palavra. Uma palavra direcionada pelo Espírito. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, né, irmãos? Então, quem é que tem sempre a última palavra nesse assunto, irmãos? E em todos os assuntos?
Só que mais especificamente no assunto de família, que é o que nós estamos tocando hoje. Quem é que tem a última palavra, irmãos? É o Senhor. São as Escrituras. É o próprio Deus que tem a última palavra. E não importa o que os homens especulam filosoficamente nas suas ideologias do que é ser família. Não importa, irmãos. A base do que é ser família e de nossos papéis como família tem que estar nas Escrituras. Vem das Escrituras. E eu justamente separei esse versículo que o André leu, nessa manhã, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Porque o homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, como que nós vamos viver, irmãos, uma vida familiar, uma vida matrimonial, com a esposa, com o marido, com os filhos, de forma que agrade a Deus? Como é que nós vamos achar a direção, se não nas Escrituras? Não é, irmãos? Os irmãos concordam? Se não for na palavra, nós estaremos perdidos e iremos viver em conflito, irmãos. Em brigas, em separação, em divórcio. Porque muitas vezes a base do que nós pensamos com relação aos nossos relacionamentos familiares não vem das Escrituras. Vem do ensinamento do mundo, das ideologias mundanas, das vãs filosofias, das vãs sutilezas, e não vem da própria palavra. Então que nessa manhã, irmãos, nós possamos considerar a palavra do Senhor nesse assunto de família. A família não é um acidente na história, irmãos. Antes, a família é o núcleo da criação de Deus, Nazi? A família é o núcleo. O que é o núcleo? Os jovens aí que estão estudando ciências. Não sei se já viram isso em ciências. O que é um núcleo? O núcleo é o centro. É aquilo que fundamenta. Então a família é o núcleo da criação de Deus e do seu propósito. E segundo as Escrituras, a família tem um desenho, e quando a família dá as costas para Deus, para a sua palavra, a consequência é que ela desmorona como instituição e ela afeta tudo ao seu redor. Então quando o homem no pecado, afastado de Deus, no seu egoísmo, na sua soberba, dá as costas para a palavra de Deus, dá as costas para o próprio Deus, o que acontece com a família, irmãos? Ela desmorona. E leva tudo junto com ela. Então nós vemos uma sociedade hoje, irmãos, totalmente corrompida. Totalmente afastada do propósito de Deus para a família. Famílias quebradas, famílias vivendo crises, filhos que não têm parâmetros em casa do que é pai, do que é paternidade, do que é feminilidade, do que é ser mãe. Então, cada um vive conforme a sua própria consciência, conforme a sua própria verdade. E sabe o que é mais triste, irmãos? Que isso tem afetado a igreja. Isso tem afetado o povo de Deus. Então, como introdução, nós vamos ver que a família se encontra no meio desse conflito. E está sendo profundamente afetada por esse conflito entre Deus e o homem caído. O homem caído que é instigado por Satanás. A família está no meio desse conflito, irmãos. E como que nós podemos sair dessa confusão? Vencer esse desafio? Somente confiando nas Escrituras, irmãos. Não naquilo que nós aprendemos muitas vezes com nossos pais, aprendemos aos trancos e barrancos, mas aquilo que as Escrituras nos dizem. Eu queria abrir com os irmãos lá em Oséias, capítulo 4, versículo 1. Oséias 4, 1. Oséias é depois de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oséias.
Diz assim a palavra, Oséias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Oséias foi um profeta, irmãos, que viveu ali no reino de Israel, o reino do norte. Ele foi um profeta que profetizou contra a corrupção da nação de Israel. A nação de Israel, irmãos, estava totalmente corrompida. Corrompida espiritualmente, corrompida moralmente, corrompida politicamente e corrompida socialmente. A nação estava às bancarrotas, irmãos, como se diz, né? E Oséias veio como profeta para alertar aquela nação. Aquela nação, irmãos, aos olhos do Senhor, não havia verdade. E por não haver verdade, irmãos, não havia amor. E por que não havia amor? Porque não havia conhecimento de Deus. Por não haver conhecimento de Deus, irmãos, a nação estava se corrompendo. E Oséias, como profeta, ele vem alertar a nação. E os irmãos conhecem a história do profeta Oséias, que o Senhor, como uma figura, diz para ele casar com quem, irmãos? Com uma prostituta. Não sabemos se ele se casou com uma prostituta ou se a esposa dele se tornou prostituta depois. Né? Existem discussões com relação a isso, né? Mas o que Deus queria mostrar com essa figura de Oséias se casando com uma prostituta era a corrupção espiritual da nação de Israel. Porque não havia verdade, não havia amor e não havia conhecimento de Deus. Então cada um fazia o que queria. E qual foi o erro, irmãos? Não buscaram conhecer a Deus. E o que isso tem a ver com a família, irmãos? Será que nós vivemos esse mesmo mal nos nossos dias, irmãos? Será que o povo de Deus tem procurado conhecer a Deus com relação a esse assunto da família? Ou tem buscado no mundo os parâmetros, as regras, as diretrizes de como viver? Tem se apoiado nos gurus da psicologia, nas filosofias, para saber como viver como família, irmãos? Qual é a base? É o conhecimento de Deus ou é o mundo? Vamos abrir lá em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Para nós vermos que na era moderna em que nós estamos vivendo, não é nada diferente do que Oséias falou para a nação de Israel. Nada diferente, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Será que são tempos melhores ou tempos piores? Diz assim a palavra. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, penosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, e a lista continua, irmãos. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então esse versículo retrata, irmãos, a época que nós estamos vivendo. Da mesma forma que Oséias alertou a nação de Israel contra a sua falta de amor, falta de verdade e falta de conhecimento de Deus, nós estamos vivendo a mesma coisa, irmãos. Assim como Sodoma e Gomorra
Qual era a visão de Sodoma, do povo de Sodoma e Gomorra com relação à família, irmãos? Eles tinham alguma noção, algum conhecimento de Deus com relação à família? O que eles quiseram fazer com aqueles varões que estavam na casa de Ló? Não tinham nenhuma noção do que é família. A família estava totalmente corrompida, irmãos. E Deus teve que vir com juízo. Israel e Judá, eles viviam na corrupção espiritual, corrupção social, assassinato, adultério. O que Deus teve que fazer, irmãos? Vir com juízo. O que os irmãos acham que vai acontecer nos nossos dias, irmãos? Como é que a família hoje, atualmente, tem vivido, irmãos? A família tem sido rechaçada, tem sido zombada, tem sido colocada de lado. Os parâmetros de Deus têm sido empurrados para debaixo do tapete. Não serve mais, é algo obsoleto, é algo arcaico, é algo do passado, é algo tradicionalista, coisa de conservador. Hoje em dia a gente faz o que quer, não é isso que falam? Não é isso que o mundo fala? Não tem mais parâmetro, irmãos, porque o homem quer fazer. Não tem mais um limite para o que o homem quer fazer nesse assunto de família. Então hoje nós queremos alertar os irmãos de que se nós não nos agarrarmos ao nosso Senhor, não nos agarrarmos à palavra e ao que a Escritura diz, nós também iremos navegar na direção que esse rio está navegando, irmãos. A igreja tem sido influenciada pelo mundo, inclusive nesse assunto de família. Essa é a realidade, irmãos, que os nossos olhos veem. Não precisa nem ir para a palavra, irmão. É só você ligar a televisão, você vai ver os fatos. A blasfêmia que cometem com relação aos assuntos do Senhor. E principalmente a família. Então, quando o homem abandona Deus, o que acontece com a sociedade? O que acontece com os relacionamentos? E aqui eu fiz uma lista, irmãos. Vou citar para os irmãos. O que acontece quando o homem abandona Deus? O sexo casual torna-se a norma no comportamento de homens e mulheres. O divórcio se torna uma doença cancerígena que consome uma sociedade. O próprio casamento, como instituição, entra em declínio. E já há estatísticas, irmãos, que falam que 70% dos casamentos vão terminar em divórcio. Isso é estatístico, irmãos. Isso é fato. 70% dos casamentos terminam em divórcio. O próprio casamento como instituição entra em declínio. As pessoas vivem amaziadas. Não sabe o que é isso, né? Viver de forma amaziada. É simplesmente se juntar. Não existe mais compromisso diante da família, não existe compromisso diante de Deus e não existe compromisso diante da sociedade. Não existe um vínculo legal e nem formal. Aborto, nós estamos vivendo, irmãos, um momento em que o aborto ele está disseminado na sociedade. Delinquência juvenil, a gente vê jovens, irmãos, entregues a drogas, entregues à prostituição. Homens abandonam seus papéis de autoridade e liderança nas casas. As ideologias modernas atacam o papel do homem e da mulher, que tradicionalmente refletiam a cultura e a educação cristã. Apesar de o mundo não ser cristão, irmãos, não ser convertido ao Senhor, os irmãos lembram que no passado as famílias viviam numa cultura cristã, numa educação cristã, mesmo não sendo cristãos. Por quê? Até pouco tempo atrás. Porque a igreja influenciava o mundo. E hoje acontece o contrário. O mundo influencia a igreja. Então essa tradição cristã que as famílias viviam não existe mais, irmãos. O homem, por causa do feminismo radical, tem medo de ser homem. Não é isso que nós vemos? O homem hoje tem medo de ser homem, de tomar a sua posição, a sua autoridade na família, em virtude desse feminismo radical. A mulher mais liberada e empoderada
tem se rebelado contra Deus, contra a maternidade e a sujeição bíblica. A nível internacional, irmãos, nós vemos interesses especiais e de agências governamentais que trabalham e desempenham um papel fundamental para a dissolução da família tradicional. A gente vê nas agências, nas ONGs, promovendo, irmãos, nas propagandas, nos comerciais, nas novelas, a normalização da homossexualidade, é uma coisa normal, os programas de esterilização em massa, a simplificação do divórcio. As leis com relação aos divórcios estão sendo simplificadas. Hoje em dia, você não precisa mais casar, né? Tem uma outra coisa aí que fazem aí, que eu esqueci o nome, união estável. Para o divórcio agora não existe mais aquela burocracia, aquela dificuldade. Agora tudo é mais fácil. É mais fácil divorciar do que casar hoje em dia, né? Então, irmãos, todas essas tendências e muito mais são evidências de que estamos vivendo nos dias como de Oséias, onde não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. E como falei, isso não afeta somente o mundo, mas afeta as famílias que compõem o corpo de Cristo. Vamos lá, Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2:8. Diz assim a palavra. Paulo falando aos Colossenses. Os Colossenses eles estavam enfrentando, irmãos, um ataque do gnosticismo. O gnosticismo era uma falsa ciência, um sincretismo, uma mistura de ideias, tanto religiosa como filosóficas naquela época. Então os colossenses enfrentavam esse desafio, enfrentavam essa oposição, essa invasão do gnosticismo. E o que Paulo fala aos colossenses? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Em outra versão, tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, Paulo dá uma recomendação para a igreja em Colossenses, porque essa ideologia, o gnosticismo, essa filosofia, que misturava a verdade com mentira, que era um sofisma que estava atacando a igreja naquele tempo, ele fala para a igreja ter cuidado. E hoje, irmãos, a igreja também sofre, irmãos, não somente com gnosticismo, mas com ideologia de gênero, com revolução cultural, com feminismo radical, com relativismo moral. Agora, tudo é relativo, irmãos. Cada um tem a sua verdade. Não existe mais verdade absoluta. Se você disser que a Bíblia é a verdade absoluta, você é imediatamente rechaçado, colocado de lado, tido como alguém antigo, retrógrado, arcaico. E a igreja, irmãos, enfrenta esse desafio dessas ditas sabedorias humanas, essas filosofias, essas vãs sutilezas. E o que é, irmãos, filosofia? Filosofia nada mais é do que sabedoria humana. Aquilo que o homem afastado de Deus pensa sobre si mesmo e pensa sobre o mundo. E essas filosofias, irmãos, têm invadido a igreja e têm afetado a família. O que nós temos que ver, irmãos? O mundo como sistema organizado, porque o mundo é um sistema, certo? E é um sistema organizado, tá, irmãos? Por quê? Quem é o príncipe desse mundo? Quem governa sobre esse mundo, irmãos? Satanás. E o Senhor falou que um reino dividido, o que acontece com ele? Não subsiste. Então não pensemos que o mundo é um sistema desorganizado. Ele é um sistema organizado. Porque o príncipe dele é Satanás.
Então, o mundo como sistema organizado, com princípios, com ideais, ele vai chegar até a igreja e vai querer impor os seus ideais para a igreja, irmão. Seja no ambiente religioso, seja nas escolas, no ambiente acadêmico, seja na política, seja na filosofia. O mundo vai querer impor a sua ideologia para a igreja. Então nós reconhecemos que nós vivemos numa batalha, irmãos. Nós vivemos numa guerra, numa luta. O mundo ele quer introduzir os seus padrões para nós. Então nós não devemos ser passivos, irmãos, com relação a esse assunto de família. Porque o mundo ele não é passivo. O mundo ele é radical com relação àquilo que ele pensa. O mundo ele vai querer impor a sua ideologia. Vamos lá, Tiago, irmãos, capítulo 3, versículo 15. Para nós vermos o que é essa filosofia, o que é essa sabedoria humana. Tiago, capítulo 3, versículo 15. Tiago 3,15. Fala assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Essa sabedoria, irmãos, que vem empacotada com um pacote de intelectualidade, com um pacote de algo bom. Na verdade, o que a palavra fala da sabedoria humana, irmãos? Ela é o quê? Ela primeiramente é o quê? Terrena, animal e diabólica. Mas ela se apresenta assim para nós? É assim que ela se apresenta? Não, ela vem no pacote bonitinho, né? São os filósofos que proferem as suas ideologias, são intelectuais, são acadêmicos, pessoas de renome, né? Está citando ali, né? Leandro Carnal, e tem outros aí, né? Que se dizem filósofos. E eles, irmãos, direcionam a sociedade. Mas nós sabemos que essa sabedoria, irmãos, é diabólica. Mesmo que venha disfarçado de alguma coisa boa, ela é animal, ela é terrena, irmãos. Isso se reflete em várias áreas da sociedade, irmãos. Reflete na escola, se reflete na música. Irmãos, a música, irmãos, nós temos que ter um cuidado tremendo, irmãos, com a música, principalmente os jovens, principalmente os adolescentes. Cuidado com a música moderna. Cuidado com o que se ouve, porque a música influencia a nossa maneira de pensar e a nossa conduta. Agora não tem mais nada escondido, irmãos. Não tem mais nada feito no oculto. Os irmãos escutam esses funks aí da vida, não escuta? Tem alguma coisa ali que o pessoal fica receoso de falar? Não tem nada, não esconde mais nada, irmãos. E falam com todas as letras o que eles vivem. Irmãos, isso está exposto, né? Isso a gente escuta e vê. Não, isso aí é demoníaco. Mas tem músicas que são mais sutis, né? Que são vazias em si mesmo e vêm com uma sutileza de beleza. E invadem o coração. E muitas vezes a gente mesmo cristão, irmãos, canta essas músicas. Porque ainda estamos na carne, somos mundanos. E cantamos como se nada fizesse mal, irmãos. Como se não fizesse mal. E concordamos com o que o mundo está pregando, né? Mas no versículo 17 de Tiago, capítulo 3, o que fala? Versículo 17. Mas a sabedoria do alto vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bom espírito, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem do alto, irmãos. Ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, cheia de misericórdia.
aquilo que o mundo não tem. O mundo não tem misericórdia, irmãos. A nação de Israel, na época de Oséias, não havia amor, não havia benignidade, não havia misericórdia. É sem parcialidade, a sabedoria que vem do alto, e sem hipocrisia. Isso. O que são as ataduras que nós temos que tirar? Nossos pecados, nossa carnalidade, nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, né? Como que nós enxergamos que deve ser a vida? É assim como aprendi ou é como a palavra diz? Então a gente vai tirando as ataduras, se conformando à imagem de Cristo. É isso que nós temos que fazer. John MacArthur, ele disse o seguinte, irmãos. O entretenimento é comumente usado hoje pela indústria para difamar e zombar do que consideramos como família bíblica e tradicional. E a família hoje é menosprezada em séries como Simpsons. Isso é John MacArthur falando, né? Ele continua dizendo, é interessante que a única série de televisão, falando dos Simpsons, né? Que mostra uma família que frequenta regularmente a igreja, são os Simpsons. Agora essa família aparece mostrando-nos deliberadamente uma ideia exagerada, carregada das piores características que uma casa pode ter. Um homem bêbado, um homem que se caracteriza por ser um homem estúpido, que zomba dos filhos, um filho que acredita ser mais inteligente que o pai, que zomba do seu pai, que desobedece o seu pai, uma família aparentemente cristã, com todos os vícios, com todos os pecados, que ao mesmo tempo que vão à igreja, o pai não sai do bar. Esses são os Simpsons, que é um desenho que aparentemente é inocente. Todos aqui conhecem Simpsons? As crianças também? Simpsons? Eu conheço, mas eu nunca gostei de ver. Então. Nunca parei para assistir. Mas o que aquele desenho retrata? Retrata uma família cristã que frequenta a igreja, mas está entregue a todo tipo de pecado. Mas tem episódios interessantes que falam de coisas de arrebatamento. Tem episódios interessantes, até aquela família amarela. Isso, amarela. Eles falam de coisas que vai acontecer. Sim. Tem sim. Mas o nome disso sabe o que é? Sofisma. Vãs sutilezas. Ao mesmo tempo que eles colocam uma verdadezinha aqui, subliminarmente, eles destroem com a família. Acabam com a família, irmãos. É um filho que não respeita pai. É um pai que não se dá o respeito, que não honra a sua família. Acontece de tudo, né? Eu assisti na minha adolescência. 12 anos eu assisti, mais ou menos. Isso já é antigo, né? Então, irmãos, o entretenimento, ele ataca frontalmente o desenho que Deus tem para a família, irmãos. É isso que acontece com os desenhos, com o entretenimento, com as séries de TV, né, com os filmes. Quem aqui conhece aquela série Friends? Glee? Eu já ouvi falar, eu nunca assisti, né? Friends. Mas o que falam é o seguinte, a série toda, irmãos, é corrompendo a família. São amigos que vivem juntos, aí cada hora um tá com o outro, aí trocam de casais, né? Divórcio, separação. É um degradar, irmãos, da imagem e do desenho que Deus tem da família. Uns 15 anos atrás, uma cliente minha foi na Suíça, e há mais de 15 anos atrás já acontecem essas trocas de casais. Eles chamaram, ela é católica, né? E aí ela falou que, mas aonde está Deus nisso? Isso é um guia turístico lá. Ela trabalha na Chile, numa viagem para lá, para bastante. Aí eles falaram assim, vocês brasileiros são muito atrasados. Isso há uns 15 anos atrás. Eles já fazem essa troca. Isso já tem acontecido desde, irmãos, desde os anos 60, anos 50, com a Revolução Cultural, lá é normal. Com os hippies, né? Com aquela, entre aspas, liberação, né? Sexual. Então isso já é há muito tempo. Imagina os dias de hoje como é que não está. A gente vê, né?
Então, irmãos, nós temos que vigiar porque nós estamos no meio desse conflito. Nós estamos no meio dessas filosofias e dessas vãs sutilezas. E como eu falei, né, repetindo, nós temos que ver da onde vêm os nossos pensamentos com relação à família. Da onde que vêm os nossos pensamentos com relação à família? Do que é viver em família? Do que é o papel do homem? Do que é o papel da mulher? Vem da onde? Da Bíblia, mas Geralmente não vem. geração por geração. É o que você passou com seu pai, com sua mãe. É o que você viu, é o que você aprendeu. É daí que vem os seus conceitos, os nossos conceitos, né? Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, irmãos. E da mesma maneira que o mundo é radical, é agressivo na imposição das suas ideias, nós, como igreja, também temos que ser radicais. Nós, como famílias cristãs, temos que ser radicais, irmãos, para defender o que Deus vê como família. Certo homem disse, olha só, eu não sei quem foi, não consegui achar a fonte, não sei se os irmãos já escutaram isso, mas ele falou o seguinte: no passado, a homossexualidade era um tabu. Há alguns anos, passou a ser uma liberdade. Hoje em dia, em nossa sociedade, a homossexualidade é um direito. Eu estou temendo que nos próximos anos passe a ser obrigatório. Então, no começo, a homossexualidade era um tabu, depois passou a ser liberdade, uma liberdade. Nos nossos dias, é um direito, irmãos. É um direito. Se você falar contra, você é preso. O que os irmãos imaginam que vai acontecer daqui a alguns anos? Vai ser obrigatório, irmãos. Vai ser obrigatório. Aonde que aconteceu? Em que sociedade aconteceu isso, irmãos? Na sociedade de Sodoma e Gomorra. A nossa sociedade está caminhando para isso, irmãos. E nós temos que abrir os olhos para nós voltarmos, como o André disse, às Escrituras. Porque somente ela, irmãos, é capaz de nos livrar dessas filosofias e vãs sutilezas. Então, tristemente, esse ataque cultural tem minado profundamente o núcleo familiar cristão. Já não temos mais homens fortes e confiáveis, santos e piedosos, já é difícil ver. Já temos hoje em dia mulheres cuja prioridade não é o lar, não é a criação de filhos, mas é ter sucesso nesse mundo. A figura de um homem e uma mulher bíblicos foi banido da cultura popular, tratado como algo arcaico, como algo religioso e perseguido. E John MacArthur, ele falava o seguinte da sociedade americana, né? Ele fala que a sociedade americana tem afirmado ultimamente que a família tradicional cristã é uma irrealidade. Ele citou um artigo de uma revista, né? E esse artigo falava o seguinte: a família americana ideal, um pai, uma mãe unidos por um casamento legal, que cria filhos a eles ligados pela biologia, é uma relíquia teimosa, é uma relíquia obstinada, um símbolo nacional que ainda não foi aposentado como algo fora do comum e irreal. Isso, irmãos, é a sociedade falando da família. Olha como a sociedade tem enxergado a família. Isso, irmãos, é patrocinado por agências internacionais, pelos ricos do mundo. Eles que patrocinam, irmãos, essas pautas, né? Então, o que deveria ser um pequeno céu aqui na Terra, que é a família, onde deveria haver amor, carinho e compreensão, onde se desenvolve o ideal de Deus para nós, o amor de Cristo, a paciência de Cristo, hoje é atacado e rechaçado. Humanismo, secularismo, materialismo têm destruído os lares no mundo e na igreja. E muitas vezes, irmãos, nós passamos isso para os nossos filhos. Por quê? Porque foi isso que foi passado para mim. Lá em Pedro, a palavra diz que o Senhor nos libertou da vã maneira de viver que vossos pais vos legaram.
Assim, na década de 90, década de 80, década de 70, irmãos, a igreja começou a se perder com relação a esse assunto de família. Começou a se perder. E o que era passado para nós? A gente ia no culto, né? Vai no culto domingo, escola dominical, assiste o culto. Mas o que era passado? Como fundamento de vida. Não sei se os irmãos passaram por isso. Mas o que era mais passado no meio da família era o quê? Era sucesso nesse mundo. Não, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que passar no concurso, você tem que ter dinheiro, você tem que vencer nesse mundo, tem que vencer na vida. E era isso que era passado para nós. Mas Cristo ficava de lado. Cristo era só domingo, na escola dominical. Cristo ficava lá. Mas o que era incutido em nós era vencer nesse mundo. Isso foi a geração passada, a geração dos nossos pais. Eu vivi isso, não sei se os irmãos viveram isso. Irmãos, na época presente nós temos que voltar ao caminho antigo, irmãos. Retomar o caminho antigo, irmãos. Imprimir Cristo nos nossos filhos. Imprimir Cristo nas nossas crianças. O fundamento é Cristo, irmãos. O fundamento não é ter sucesso na vida. O que adianta ter sucesso na vida, mas não saber como tratar a esposa, não sabe como tratar marido, não sabe como ser um homem espiritual, um homem forte, um homem piedoso, não sabe. Por quê? Porque não é ensinado. Então a importância das nossas reuniões, irmãos, a importância dessa série de estudos é fundamental para nós voltarmos ao fundamento que é Cristo. Porque se nós seguirmos o mundo, o que vai gerar, irmãos? Vai gerar morte. Está lá em Provérbios, capítulo 8. Provérbios 8, 32. Fala assim. O que nós temos que fazer, irmãos? Versículo 32, Provérbios 8. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios. Não a rejeiteis. Não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, irmãos, acha o quê? Achará vida e alcançará o favor do Senhor. Mas preste atenção no versículo 36, irmãos. O que diz? Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me odeiam, amam a morte. Todos os que me odeiam, que são contra os mandamentos do Senhor, que atacam a família, eles amam o quê, irmãos? Eles amam a morte. Que nós temos cuidado, irmãos, com relação àquilo que a palavra nos diz, com relação aos nossos papéis como maridos, como mulher e como filhos, irmãos. Que nós possamos ouvir a palavra do Senhor. Eu só vou ler aqui um trecho do irmão Scott Brown, no livro A Teologia da Família. Ele diz o seguinte, isso na década de 90, né? Ele fala o seguinte, irmãos. Em meados dos anos 90, comecei a tomar consciência de que a igreja moderna tem perdido a doutrina bíblica da família. A paternidade, que é de acordo com a Bíblia, estava morta. O feminismo determinava o que realmente significa ser mulher. O fato de ser mãe é motivo de desprezo. Os bebês são marginalizados como se fossem ladrões do conforto e do sucesso. Os casamentos estão se desintegrando e a mesma instituição da família adotou uma nova definição. É quase impossível encontrar na igreja alguém que entenda o que é uma verdadeira masculinidade ou paternidade. Na América do Norte, milhões de crianças são abortadas. O século XX tem sido ruim para a família. Todas as tendências vão na direção errada e a ignorância bíblica leva a família vertiginosamente para a destruição. Isso foi quando que o irmão falou isso, irmãos? Na década de 90.
Imagina como está nos nossos dias, irmãos. Nos nossos dias, os problemas são muito maiores e muito mais agudos. A metástase já aconteceu, irmãos. O câncer já se proliferou. Então, o nosso desafio ele não é pequeno, irmãos. O nosso desafio ele é tremendo, irmãos. E nós não temos que confiar no nosso próprio pensamento do que é ser família. Nós temos que voltar aos rudimentos da palavra de Deus. E para finalizar, irmãos, eu queria ler com os irmãos Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazes o que vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que, para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a correnteza, atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construído. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a alguém que construiu uma casa no chão sem alicerce. A correnteza atingiu a casa e ela imediatamente desabou e ficou totalmente destruída. Em qual fundamento, irmãos, nós vamos construir ou edificar a nossa família, irmãos? É na palavra de Deus ou é nas filosofias humanas? Ou no nosso próprio pensamento? Aqui diz que o homem que edificou a casa sobre a terra, sobre a areia, o que aconteceu? Aplique isso à família. O que acontece com a família se nós edificamos ela sobre um fundamento arenoso, sobre a terra, irmãos? Não somente é destruída, mas a palavra fala que é grande a sua ruína. Porque o mundo vai bater contra a família, irmãos. O mundo ele vai atacar a família. E se nós não estivermos edificados sobre o fundamento, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor, nossa família vai ruir. Nossa família vai desmoronar. Os nossos filhos vão crescer sem parâmetros bíblicos, irmãos. Isso vai se repetir de geração em geração. De geração em geração, irmãos. Mas hoje o Senhor nos chama. Assim como falou Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podemos falar isso nessa manhã, irmãos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero basear minha vida nos meus próprios pensamentos, apartados da palavra. Eu quero saber o que a palavra me diz com relação à família. O que a palavra me diz que é o meu papel como marido em casa. O que a palavra me diz o que é o papel da minha esposa em casa. Como meus filhos têm que se comportar em casa. É a palavra que vai me dar os parâmetros. E eu quero edificar a minha vida e a vida da minha família sobre o fundamento que é Cristo. Só voltando para o começo para a gente terminar. Quem foi que idealizou a família? Quem desenhou a família, irmãos? Foi o próprio Senhor. Então quem tem o manual? Sou eu? É o Senhor. É o Senhor que tem o manual. Então nós temos que recorrer a Ele, recorrer à palavra. Se nós tivermos que deletar da nossa mente, irmãos, tudo que nós aprendemos com relação a esse assunto, que nós façamos isso. Que nós possamos, como diz a palavra, como diz o mundo moderno, né, da informática, que nós possamos instalar um outro drive, um outro aplicativo na nossa mente, que é a palavra de Deus. Deletar o aplicativo antigo, o drive antigo, que nós trouxemos do mundo, que nós trouxemos das tradições que fomos ensinados, e instalar o drive do Senhor, o aplicativo do Senhor. Para isso, nós temos que deixar de lado todo orgulho, toda soberba, toda a sabedoria mundana, que é terrena, animal e diabólica. E nos agarrarmos à sabedoria que vem do alto, irmãos. Que é pura, que é pacífica, que é amorosa, que é moderada,
Amém, irmãos? Então, essa foi uma introdução para nós avançarmos nesse assunto. Vamos continuar semana que vem, falando mais alguma coisa introdutória ainda, para que logo em seguida nós entremos mais especificamente no que diz respeito à família e à vontade, propósito de Deus para a família. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor, somos gratos pelo teu dispensar, pela tua palavra, pela tua exortação, Senhor Deus, no nosso meio. Que nós possamos amar a tua palavra, que nós possamos depender, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. E não seguirmos a corrente desse mundo, porque esse mundo só leva à morte, Senhor Deus. Só leva à destruição e à degradação, Senhor Deus. Mas nós queremos confiar no Senhor e sermos radicais, Senhor Deus, com aquilo que a tua palavra nos diz. Ajuda, Senhor Deus, a cada irmão, aqueles que estão aqui, aqueles que vão escutar a gravação e aqueles que estão assim dispersos, Senhor Deus, com relação à sua convocação, Senhor Deus, no dia de hoje. Nos ajuda, Senhor Deus. Precisamos do Senhor e da tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.